Olá pessoal, aqui é o Ader, eu sou preparador de atores, iniciante para a TV e também ator. Hoje vou falar para vocês sobre texto. O texto é uma dificuldade para as pessoas. Ader, eu não consigo decorar um texto. Vamos falar sobre decorar esse texto. Como você vai decorar esse texto? Existem várias maneiras para você decorar esse texto. Vou falar a primeira. A primeira maneira para você decorar esse texto é você escrever várias vezes o texto, tá? Escreve várias vezes o texto porque ele vai ficar mais na sua memória. O texto escrito fixa mais na memória da pessoa, tá bom? Então essa é uma das maneiras para você decorar esse texto. Você escreve ele várias vezes, mas não é uma, duas, três, quatro, é várias vezes, é dezenas de vezes, tá? E aquilo vai ficando mais na sua memória, tá? Outra coisa, você pode também ler várias vezes o texto. Ler mais de uma vez, duas, três, dezenas de vezes, entendeu? Para que fique mais na sua memória também. Você vai lendo, 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 até que ele entra na sua memória. E aí você fixa com mais facilidade o texto que você tem que decorar, tá bom? Outra maneira é você escutar o texto depois de gravar. Você grava no seu celular e fica escutando também dezenas de vezes até você sentir que ele está memorizado, que ele está decorado aquele texto, tá bom? E aí você vai conseguir ter um desempenho melhor na frente da câmera, que você vai chegar lá seguro quando você tá com o texto em cima. A gente costuma dizer que é o texto em cima, entendeu? O texto decoradinho, o texto prontinho para você fazer uma boa interpretação. Claro que existem outras maneiras. Por exemplo, você pode ficar na frente do espelho falando o texto. Você vai lendo o texto e olhando para o espelho de vez em quando, como se tivesse uma outra pessoa, né? A sua imagem seria essa outra pessoa. Então você vai lendo várias e várias e várias vezes na frente do espelho, para que fique também memorizado, fique bem decoradinho o texto, tá? É importante, importantíssimo que você primeiro entenda o texto antes de tentar decorar ou memorizar. Sabe por quê? Porque você precisa entender aquele contexto para você poder passar mais verdade para as pessoas, para ter mais verdade na hora de uma interpretação, de uma atuação. Você precisa entender aquele texto. Não adianta você somente decorar, que vai ser um papagaio falando. Então você precisa entender o que está naquele contexto para depois procurar decorar o texto. Não adianta você querer de cara já só decorar e não entender aquilo. Você precisa entender qual o sentido que está ali, qual o contexto que está ali. Entenda aquele contexto, para depois você passar isso na frente da câmera. Você vai passar mais verdade, vai ter mais emoção, mais sensibilidade, entendeu? Então, procura primeiro entender, ok? Não vai sair já querendo decorar o texto, não. Primeiro entende para depois ir para esse processo de decorar o texto. Existem textos que são monólogos. Ader, o que é um monólogo? Monólogo é só você e a câmera. Muito usado em comercial de televisão, um apresentador apresentando um produto. Então, esse é um monólogo importantíssimo. Estuda bem esse monólogo, porque se for num comercial, você pode mudar pouquíssimas palavras, uma ou outra. Se for uma coisa mais de televisão, numa novela, dificilmente você vai fazer o monólogo olhando para a câmera. Tá? Você não olha para a câmera de jeito nenhum numa novela, a não ser que o diretor peça. Esquece a câmera. Você tem que estar no personagem, esquece que tem alguém filmando. Procure esquecer tudo à sua volta e fica no teu personagem. Se concentra, tá? Então, num comercial, você
tem mais monólogo para apresentar um produto, mostrar um produto, entendeu? Você de frente para a câmera, tá? E já na novela não é tanto assim, porque só se o diretor pedir para você olhar para a câmera e fazer o monólogo. Mas acontece uma coisa, gente. Monólogo também em um teste, que é importante, você olhar para a câmera sem medo da câmera no monólogo, tá bom? E existe o diálogo. O que é um diálogo, Aber? Diálogo é você com dois ou mais atores. Não é só você sozinho. Monólogo é você sozinho. O diálogo é você e mais atores interpretando, contracenando, tá? Então aquele texto ele tem que ficar bem estudadinho, bem decoradinho, bem memorizado. Existe uma diferença entre decorar e memorizar. Decorar simplesmente você decora e daqui a 10 minutos, 20 minutos, 1 hora, você já não sabe mais nada do texto. Tá? Isso, se for um texto bem curtinho, até dá para fazer, porque aí não tem muito o que estudar. Você lê aquela linha, 2 frases, 3 frases e beleza, você faz. Tá? Não tem problema nenhum. Mas se for um texto maior, se for um texto de uma novela, por exemplo, você tem que entender mais a fundo. Então você tem que memorizar. Só decorar não adianta. Memoriza. Entenda aquele texto, o que está naquele contexto, para você passar a verdade. Tá? Então existe uma diferença entre decorar, que você esquece rapidamente, e memorizar, onde anos depois você vai se lembrar do texto que você fez. Você se lembra, e se você não se lembrar, é só você dar uma lidinha que você já pega com muito mais facilidade, porque você não decorou, você memorizou aquele texto. Memorizar é mais forte, é mais profundo, entendeu? Você estudou mais aquele texto. E existem vários outros itens que eu passo no meu curso que são importantíssimos para você passar a verdade naquele texto. Hoje eu estou abordando só essa parte de decorar. Como é que eu vou decorar esse texto? O que eu tenho que fazer para decorar um texto? Só decorar, tá? Ou memorizar. Memorizar, como eu falei, é mais a fundo. Memorizar você vai ter que ter mais tempo de trabalho, né, em cima daquele texto. Decorar, simplesmente você fala e fica que nem um papagaio, ok? Mas já esquece logo depois. Agora, procura, se o texto for maior, se tiver mais intensidade, mais densidade, você memorizar aquele texto, não decorar. Memorizar ajuda você a interpretar com muito mais qualidade, tá? Na TV é tudo muito rápido, muito rápido. Então é tudo assim, ó. Então se o texto tiver aqui e você tiver estudado ele bem a fundo mesmo, como eu passo esses itens todos no meu curso, que você vai saber, é muito mais fácil de você interpretar aquele texto na frente da câmera. Você vai para frente da câmera seguro. Você vai com segurança, você não vai com medo, você não vai com, poxa, será que eu sei, será que eu não sei? Não, você vai seguro. Você vai seguro. E aí costuma-se dizer, você brinca com aquele texto, você faz o que você quiser. Se você dominou o texto, né, você faz o que você quiser na frente de uma câmera. Não é só chegar lá e falar um texto. Não, tem todo um trabalho que eu vou te ensinar, mas que hoje eu vou abordar, eu estou abordando só decorar ou memorizar. Então, memoriza esse texto. Quando um texto é de novela, é tudo muito corrido. Ou troca de roupa 12, troca de roupa 13, olha, e muita gente correndo para lá e para cá, para lá e para cá. Você pode se perder, principalmente que você está no início, você pode se perder. Então concentra. Chegue com o texto em cima, mas muito em cima mesmo, para não ter nenhum problema. Para você não ficar, poxa, o que eu vou falar agora? Não, você já chega em cima, bate o texto, pega o texto e ele memorizado, e você já passa com outro ator que você vai fazer a cena. Numa novela, isso é muito normal. Num comercial também é muito normal. Se o outro ator tiver disponível para isso, faça isso.
Não tenha vergonha, vamos bater o texto. Estou precisando de bater um texto com você para a gente ver o ritmo do texto, que tem uma velocidade, tem uma entonação, tem inflexões, tem muita coisa envolvida, tá? E que você precisa saber. Tem subtexto, tem o monólogo interno, tem muita coisa ali naquele texto, ok? Então você memoriza e chega com verdade na frente de uma câmera. Você atua com qualidade quando você estuda o texto, tá? Então, decore o texto. Quando for frases pequenas, até dá para decorar, porque você já esquece logo depois. Um comercial que tem uma frase ou duas, não tem problema nenhum. Você decorou, beleza. Agora, faz com verdade, né? Claro. E memoriza quando for uma coisa mais profunda. Numa novela que é mais texto, é muito mais... Poxa, a novela tem muito texto. Se você pegar um protagonista, você tem uns 40 cenas por dia, 30 cenas por dia, é muita coisa. Se você pega um menor, você tem 10 cenas, você tem 15 cenas. Depende do teu personagem, entendeu? Então, é importante que você chegue com um texto em cima, bem estudadinho, decoradinho, memorizado. Se for uma coisa mais profunda, memoriza, tá? Que é tudo muito rápido. Um comercial, por exemplo, você vai fazer um teste, você tem que estudar o texto e já mandar o vídeo até um dia depois. Dependendo do texto, às vezes, se ele é um pouco maior, o comercial geralmente ele é menor, mas mesmo assim você tem que passar a verdade, você está concorrendo, você tem que fazer o seu melhor. No comercial de televisão, eles hoje te mandam para casa por e-mail, né? Mas antes da pandemia, isso era presencial. Você pegava o texto na hora e você fazia. Muito raramente eles te mandavam antes para casa. Você pegava na hora e fazia o texto. Então você tinha que estudar o texto bem estudadinho, da forma que desse naquela, sei lá, uma hora que você está esperando para entrar no estúdio, porque existem várias pessoas fazendo esse teste, né? E aí você tem que decorar aquele texto ou memorizar e entrar no estúdio e fazer. Não tem tempo. É tudo muito corrido. Televisão é muito corrido, tá? TV, comercial e novela é muita correria. Você tem que estar em cima, você tem que estar seguro daquilo que você está fazendo, tá? Você pega um texto, divide ele. O texto é muito grande, eu não consigo decorar de uma vez só. Ok, faz em blocos, mas é importante que você entenda profundamente o que ele está querendo passar ali naquele contexto. Qual é aquele contexto, para depois, na outra etapa, você começar a memorizar o texto, tá? Ou decorar, se for uma coisa pequena. Mas, gente, não deixe para depois. A partir do momento que você pegou o texto, já começa a trabalhar ele, já começa a estudar, né? E tem vários outros itens que eu vou dar no meu curso também, que vocês vão saber. Para decorar, vocês têm que ter essas técnicas, entendeu? Você decorar, ou você faz na frente do espelho, ou você escuta várias vezes, grava no seu celular e escuta, fica escutando, ou você fica escrevendo, escreve várias vezes, mas não é uma, duas, três, não, é dezenas de vezes, até você se sentir seguro, totalmente seguro com o seu texto, tá? E não é fazer nas coxas. Fazer nas coxas, você vai chegar na frente da câmera e vai fazer uma porcaria. Então, faça bem feito. Tenha compromisso com a sua profissão. É obrigação de qualquer ator saber o texto. Tem vezes que eles não te dão tempo. Na maioria das vezes, eles não te dão tempo para você decorar. Você não tem tempo para ir mais profundo. Eu costumo dizer que um ator chega na frente da câmera 70% numa novela. Ele não vai a 100%, porque ele não teve tempo. Diferente do teatro, do cinema, que você tem todo o tempo para trabalhar, para estudar, para ensaiar. Na TV não tem. Então você tem que saber com muita segurança o seu texto, para você interpretar com verdade, entendeu? Não ficar uma coisa falsa. E
estuda a partir do momento que você recebeu esse texto, se aprofunda, tá? Ou vai para frente do espelho, ou fica escutando várias vezes, ou escrevendo, ou lendo várias vezes, mas é muitas vezes, tá? Para ele ficar. E como é que eu sei que o texto está totalmente em cima? Como é que eu sei que eu consegui decorar ou memorizar aquele texto? É simples. Coloca um rádio, uma TV, o computador ligado com som, coloca vários sons externos e vê se você vai falar aquele texto sem errar. Se você falar aquele texto sem errar, com todos esses sons em volta, você está com o texto totalmente em cima. Nada te derruba, porque você não se distrai, tá? Porque você não se distrai com aqueles sons do computador, da TV, de um som, entendeu? Você não se distrai, então você está na linha reta certinho, o texto está em cima, nada te derruba. Chega no estúdio com um texto, ou numa externa, com o texto decoradinho ou memorizadinho, que não vai ter problema, não terá problema, você vai conseguir passar essa verdade. Você vai conseguir passar essa verdade. E é importante que você passe verdade na hora que você está numa interpretação. Porque as pessoas não querem saber se você, o diretor, ele tem várias cenas no dia para gravar. Se você chegar com um texto que não está decorado, começar a errar uma, duas, três, quatro, 5 vezes e não vai para frente, sabe o que o diretor faz? Ele chama outro. Gente, pô, o ator aqui não consegue nem falar o texto, pelo amor de Deus, chama outro ator. Eu preciso gravar a cena, chama outro ator. E você é dispensado, você se queima. Então você estuda, estuda, estuda. Gente, pelo amor de Deus, não vacila nessa parte. Chegar com um texto decorado é obrigação do ator, mesmo que ele não tenha tempo. Tem que se virar para decorar aquele texto. Você tem que chegar com ele decorado, tá? Principalmente entendido em novela, você pode mudar uma coisa ou outra do texto. É uma linguagem mais coloquial, então você pode mudar uma coisa ou outra do texto. No comercial já é uma coisa mais que você tem que falar exatamente o que está ali. Uma coisinha pequena você até pode mudar. Num vídeo institucional você não pode mudar, porque existem termos técnicos que tem que ser falado num vídeo institucional, por exemplo. Tá? Então, você tem que saber o texto. Não adianta você chegar lá sem saber o texto, o diretor vai mandar você embora. E você está queimado. Porque é obrigação de qualquer ator saber o texto na ponta da língua. Por isso, eu dou várias possibilidades. Ah, mas eu não consigo decorar. Poxa, eu vou te dar várias possibilidades. Eu vou te dar vários itens importantíssimos para você decorar esse texto. Como eu falei, é subtexto, monólogo interno, decupagem de texto e vários outros que você pode trabalhar, tá? Você vai interpretar com mais qualidade, mais naturalidade. Aquele texto vai ficar natural. Porque o texto é uma coisa fria. O autor escreve, ele tem algo na cabeça, só que não tem vida. Quem dá vida para esse texto é o ator. É o ator que dá vida para esse texto. Então você tem obrigação de estudar bastante esse texto, mesmo que você não tenha tempo. Como a maioria das vezes, você não vai ter esse tempo. Eles não querem saber, eles não vão te dar esse tempo para você decorar com mais profundidade esse texto. Então, o máximo de tempo que você tiver, decora. Memoriza, se for uma coisa mais profunda, tá? Se for uma, 2 linhas, dá até para decorar. Mas se for uma coisa mais profunda, estuda mais profundamente isso. Entenda aquele contexto. O que está se passando ali? Ah, fulano está brigando com fulana. Então, está tendo uma discussão. Por que está tendo essa discussão? Porque eles já vêm de um casamento falido e aí se encontraram para tentar resolver problema de divisão dos bens
que construa. Meu, então você tem que ter todo aquele contexto para que você passe verdade na hora de você interpretar. Não é só chegar lá e falar que nem um papagaio, o texto, tá bom? No monólogo, vendendo um produto, passe simpatia. Passe simpatia. Você vai fazer um produto de um grande magazine, de um mercado, ou o que quer que seja, passa simpatia. Você tem que ser simpático, você não pode ser durão, você não pode ficar com a expressão fechada, a expressão tem que ser aberta. Você tem que passar simpatia, que a pessoa confie no que você está falando, tá? A pessoa tem que confiar, então você tem que estudar bem aquele texto, tem que estudar, tem que mergulhar. Mas não é chato estudar texto? Meu, é a profissão do ator. É o ator. Você tem. Qual ator que não tem que estudar um texto? Não existe. Você quer ser ator? Realmente você quer ser ator? Então você vai ter que estudar o texto. Não tem jeito. Não pense que é só chegar lá. A profissão não é só glamour, não. Glamour é legal algumas vezes, mas não todas as vezes. E não é só glamour. É muito trabalho, gente. É muito trabalho. É você mergulhar horas e horas em cima de um texto, entender aquele texto para depois procurar memorizar e decorar aquele texto, tá? E aí você começar a sentir segurança para quando você chegar no estúdio, numa externa, você arrasar. Nada te derrubar. Porque se você vai inseguro, você não vai conseguir decorar aquele texto. Você não vai conseguir passar a verdade. Entendeu? Se você vai inseguro. A verdade está por trás do texto que você estudou. Sem você estudar aquele texto, não tem como, a fundo, não tem como você passar a verdade. Existem vários tipos de inflexão que eu também dou no meu curso, que você vai saber. Eu fico nervoso na hora de falar um texto. Claro, você não estudou, você não sabe. Se você souber o passo a passo para estudar um texto, como eu vou memorizar esse texto, como eu vou decorar esse texto, se você for uma coisa mais simples, você consegue. Eu consigo, qualquer um consegue. Você está entendendo? Qualquer um consegue. Ou você acha que quando eu comecei eu sabia decorar um texto ou memorizar um texto? Não, eu fui aprendendo, eu fiz vários cursos, inúmeros cursos com profissionais de gabarito, profissionais de qualidade, e que me passaram todo o processo. E eu fui criando o meu método, que é o método que eu dou para vocês no meu curso de atuação, que não é só texto, é muito mais do que texto. Está entendendo? Então, é importantíssimo que você se debruce algum tempo para estudar esse texto, para poder passar a verdade na frente de uma câmera. Não é só decorar e chegar lá e fazer. Não, tem todo um processo. Mas decorar, memorizar, é isso. Você tem que estudar a fundo. Não pode deixar para depois. Tem que falar para os seus amigos, olha, hoje eu não posso sair. É que nem qualquer curso, você não tem uma prova, tal. Então você tem que estudar, porque eu vou sair, eu não vou estudar, pronto, eu não vou conseguir nada. Então é a mesma coisa. Para você estudar um texto, decorar um texto ou memorizar, você tem que se debruçar nele. Tem que deixar os seus amigos irem se divertir e você trabalhar. O teu trabalho é ator. O teu trabalho vai ser atuar. E quanto mais emoção e mais sensibilidade você passar e mais verdade nessa atuação, melhor. Porque aí você vai convencer qualquer pessoa que está do outro lado da câmera, que está lá na sua casa, tá? Que vai direitinho lá, direto para a casa da pessoa, na televisão dela, e você vai passar essa verdade. E lembre-se, não deixe para depois. Vou decorar na hora. É um grande erro decorar na hora. Você tem que estudar esse texto antes, tá? Trabalha ele bastante, várias vezes na frente do espelho, e aí você vai sentir qual dessas formas, qual desses formatos é o melhor para você. Ou na frente do espelho, ou você falando um texto, lendo um texto várias vezes, ou você escrevendo várias vezes,
ou escutando. Escutando, audição importante, escuta, que aquele texto vai entrando. Texto muito grande, você faz por blocos, pode fazer por bloco, mas tem que ter um sentido. Você não pode fazer um bloco, isolar e não, tem que ter um sentido. Você tem que, por isso você tem que entender aquele contexto inteiro. Não adianta você querer simplesmente falar um texto na frente da câmera que nem um papagaio que vai ficar falso. Então entenda, prepare aquele texto, entenda aquele texto, tá? Não vá para uma filmagem, uma gravação, sem saber o texto. É importantíssimo você saber esse texto para você não vacilar na frente de uma câmera, tá? Então vai, estuda a fundo. O trabalho do ator é estudar, você tem que estudar, porque são vários personagens que vão te dar. Por exemplo, eles vão te dar um personagem hoje, amanhã é outro, depois é outro, e você tem que saber, você tem que estar naquela linha do personagem. Não adianta você fazer tudo nas coxas, não adianta. Você vai se queimar. Então estuda bem, tá? Cada personagem, procura saber a dicção, procura fazer uma dicção correta, coloca um lápis na boca, se possível, uma rolha também, que você coloque e fica segurando para não ter nenhum problema e vai falando o texto com a rolha na boca, com o lápis atravessado, que também ajuda a hora de você articular. A tua dicção vai ficar melhor, a tua articulação vai ficar melhor, você vai ser mais claro na hora de falar um texto. Vão entender bem melhor você na hora que você estiver fazendo uma interpretação, na hora que você estiver atuando na frente de uma câmera. E outra coisa, na TV não precisa falar alto, fala mais baixo, fala como você fala naturalmente, porque o microfone vai captar e vai ficar tranquilo, todo mundo vai ouvir, sem problema nenhum. Então fale mais baixo, não precisa falar alto, não precisa gritar quando você estiver fazendo um comercial ou uma televisão, ou uma novela. Não precisa falar alto, fala mais baixo. O importante é que você chegue com aquele texto em cima. Isso é importante. Nenhum diretor vai aturar se você chegar com um texto falho ou um texto que você não decorou, porque ele tem muitas cenas para fazer, ele tem que cumprir aquele cronograma que ele tem, tantas cenas gravadas no dia, e se você atrapalhar ele, então, e aí vai ser uma loucura, porque principalmente em novela, né? Tratando de novela, existem vários personagens, vários atores que estão esperando também para falar, para fazer o texto, para fazer as cenas dele, para falar o texto deles, e eles chegam com eles decorados, você não, você se queima. Então procura sempre memorizar, se for mais profundo, e se for uma coisa de uma, duas linhas, se você quiser só decorar, também pode, porque é pequenininho, dá para fazer isso. Mas quando uma coisa é mais profunda, não. Não vacila, gente. O texto é obrigação do ator saber, tá? Então, faça dessa forma. São várias formas que eu estou te passando agora para você fazer, e você vai conseguir memorizar esse texto com mais facilidade, ou decorá-lo, se for uma coisa menor. Então, faça dessa forma, ou na frente de um espelho, ou escutando várias vezes, ou escrevendo várias vezes, porque escrever ajuda muito a memorizar, entendeu? Ajuda muito a memorizar. Na novela, se você quiser trocar uma outra palavra, você pode. No comercial já é mais fechado, no vídeo institucional impossível, porque você tem que falar aquele termo técnico, tá? Então é difícil substituir, não tem como substituir. Mas novela você pode, que é uma coisa mais coloquial, mas que você fala no dia a dia, né? Agora, se for um texto mais rebuscado, de uma novela de época, aí você tem que procurar falar aquele texto exatamente como naquela época. Você não pode jogar uma gíria de 2022 num texto de 1980. Você está entendendo? De 1890. Você não pode. É novela de época.
um texto de época, você tem que procurar falar com aquelas mesmas palavras, porque são palavras usadas na época, não tem gíria, não pode, não tem gíria, tá? Então, procura estudar o texto com calma. Assim que você receber ele, você já se debruça em cima dele, você trabalha ele bastante, porque é primordial que você saiba o texto a fundo para te dar segurança. Principalmente vocês que estão começando. Vocês estão começando, então, quanto mais seguros vocês chegarem na frente de uma câmera, melhor. E eu vou passar isso tudo. Ah, Ader, mas será que eu vou conseguir decorar? Eu garanto a você que vai. Se você fizer os exercícios que eu vou te passar, se você fizer tudo que eu te falar, você vai realmente interpretar com muita verdade na frente de uma câmera. Não tenha medo disso. Mas você tem que trabalhar isso. E eu vou te explicar todo esse passo a passo. Que não é só, como eu falei, memorizar ou decorar. Existem vários itens que você também tem que saber para você passar uma verdade na frente de uma câmera. Não é só falar o texto que nem um papagaio. Papagaio, eu pego um papagaio e ensino ele a falar e ele fala na frente da câmera e acabou. Não, você tem que falar com verdade, com sentimento. Você tem que passar emoção e sensibilidade. Isso tudo eu vou explicar no curso de preparação que eu dou, preparação de atores iniciantes, tá? São pessoas que estão iniciando ou que estão querendo ser ator, tá? E aí vocês vão entender perfeitamente tudo, todo o processo para você chegar na frente de uma câmera e dizer um texto com a maior verdade possível, tá? Que convença todo mundo, porque um trabalho do ator é convencer. Você convence outra pessoa que você é aquele personagem, aquela personagem, entendeu? Você convence ele. Então, observa também tudo à sua volta, que é importante, tá? E estuda bastante o texto. Não tenha preguiça. Ator não pode ter preguiça de estudar texto. Você recebe vários textos na sua vida. Se você tiver preguiça de estudar um texto, acabou, dançou. Então, é isso que você quer? É ser ator? É realmente fazer com muita qualidade? É ser um ator de primeiro nível? É ser um ator que as pessoas admirem o seu trabalho? É ser um ator que é chamado várias vezes para vários trabalhos porque você segura bem um texto? Porque existe isso, as pessoas perguntam, ele segura bem o texto? O que é segurar bem o texto? Interpreta bem, ele sabe fazer o texto, ele sabe atuar na frente de uma câmera, ele memoriza, ele decorou, ele decora com facilidade, tá? Você não vai ter tempo e as pessoas não querem saber se elas deram o tempo necessário para você estudar esse texto ou não, tá? Então, eu era como você, gente, eu comecei do nada. Eu comecei sem saber como é que eu vou decorar esse texto. E quando eu recebi um texto, eu fui me aprimorando, fazendo meus cursos. Então era como você, tá? Lá em 92, quando eu comecei, lá no Rio de Janeiro, eu não sabia como decorar um texto. Eu fui buscar a minha técnica de decorar o texto com meus cursos e tudo que eu fiz, com o que eu ia vendo, com o que eu ia observando, e aí eu fui criando o meu método, tá? E aí eu, por exemplo, eu prefiro ler várias vezes o texto. Eu prefiro ler várias vezes o texto. E se não está entrando, eu escrevo o texto várias vezes, para entrar mais na minha mente, tá bom? Que depois que entra também, acabou. Então, faça isso, que você vai se dar muito bem na hora de você interpretar um texto. Beijo grande. Beijo do Adri. Tchau, tchau.